Dezembro de 2012. Um raid em grande escala no Deutsche Bank em Frankfurt. O crime? Fraude e lavagem de dinheiro com créditos de carbono. Os créditos de carbono são os direitos de emitir CO2 e são transacionados como ações na Bolsa de Valores. A transação destes créditos tem como objetivo abrandar o efeito estufa. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass überall dort, wo es Geld geht, überall dort, wo es Gesetze geht, die damit zu tun haben, auch eine gewisse Gefahr, ein gewisses Risiko von Fälschungen, von Umgehungen, von Nichteinhaltungen besteht. Aber ich glaube, insgesamt ist der Zertifikatehandel richtig. Mas apesar do mercado de carbono, as emissões de gases de efeito estufa aumentaram consideravelmente. Os créditos de carbono são considerados a arma mágica contra a poluição do ar e o aquecimento global. Países que emitem níveis elevados de gases de efeito estufa têm de comprar créditos. Aqueles que emitem quantidades menos elevadas podem vender créditos e assim obter um lucro. A intenção é promover tecnologias limpas. Este conceito foi criado na Conferência de Kyoto de 1997. Decided. O objetivo era baixar as emissões de CO2 em 5% por todo o mundo, mas em vez disso, aumentaram 40%. O que correu mal com o mercado de carbono? A busca por pistas começa na Conferência da Terra do Rio de Janeiro, em junho de 2012. Aqui encontramos os responsáveis por estas políticas. Durante dias, políticos e especialistas discutem como salvar o clima. No fim, não há nada de novo. Vai manter-se a mesma abordagem. O mercado, com oferta e procura, vai baixar as emissões de CO2. A dirigente sénior das mudanças climáticas da ONU, Christiane Figueres, é uma defensora dos mercados de carbono. It's been a very important learning ground for both industrialized countries that have obligatory emission reductions and developing countries that don't have obligatory emission reduction obligations, rather only voluntary participation in the carbon market, and where they can actively, on the ground, really begin with their mitigation. O mercado de carbono já existe há 25 anos e a advogada Eva Filzmoser reconhece problemas fundamentais no sistema. Es gibt 10 Gigatonnen CO2-Zertifikate im Handel, die vom Kyoto-Protokoll damals vergeben worden sind in alle Länder der Welt. Nur in den Ländern, wo es die große Wirtschaftskrise gegeben hat und die Wirtschaft zusammengecrasht ist, gab es einen riesigen Überschuss von diesen Zertifikaten. Und wir haben diese 10 Gigatonnen heiße Luft, die da trotzdem noch herumschweben, ist alles nutzlos. Ar quente muito prejudicial. Os ativistas ambientais estão revoltados, pois cada crédito dá direito de poluir o ar com CO2. A ONU generosamente distribuiu estes direitos e a indústria continua a poluir. Carbon trading is a very dangerous solution as such, because with carbon trading, you're really putting the environment into the market-based mechanism. And if you put the environment into that, then the environmental services become something that's valued by finance. Terão os políticos desistido da sua responsabilidade? Os impostos deviam ser utilizados para desenvolver políticas ambientais mundiais. Em vez disso, milhares de milhões foram atirados para o mercado de carbono. Der Zertifikatehandel ist ja ein relativ neues Instrument. Er hat bisher nicht die Erwartungen erfüllt, die man ursprünglich in ihn gesetzt hat. Und
deshalb werden wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, woran das liegt. Lag es an Kinderkrankheiten, an Geburtsfehlern? Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ja mit den Einkünften aus dem Zertifikatehandel auch umweltpolitische Maßnahmen finanziert werden sollen. No entanto, os políticos europeus continuam a defender, sem hesitar, o mercado de carbono para proteger o nosso ar. A Europa não pode recuar, pois os 27 países assumiram um compromisso. São os únicos em todo o mundo que se comprometeram com a redução dos níveis de CO2 através do mercado de carbono. As licenças de emissão estão no mercado desde 2005. No início, as fábricas receberam direitos de poluição no valor aproximado de 200 milhões de euros e deviam usar este dinheiro para investir em tecnologia limpa. Desta maneira, 8% de todos os gases de efeito estufa na União Europeia deviam ter sido reduzidos em 2012. Foram incluídas 5 indústrias: química, aço, energia elétrica, cimento e papel. São necessários dados mais específicos. Saber quais são os critérios usados para a União Europeia distribuir as licenças de emissão. A pergunta foi feita ao agente ambiental de uma fábrica de papel em Nancy. Vous regardez les sites, les 10% des sites qui sont le plus efficaces, et vous allouez gratuitement sur la base de ces 10% les plus efficaces, c'est-à-dire sur les sites d'élite, des volumes de quotas. Et ces listes ont été définies par la Commission européenne. Il n'y a pas, si vous voulez, de négociations ou de deals qui seraient effectués entre les entreprises d'un côté et les pouvoirs publics français pour avoir une espèce de surplus de quotas. Dans le cas français, c'est absolument impossible. O objetivo é ter tecnologia moderna em todas as fábricas europeias. O plano é o seguinte: todos os anos as fábricas recebem créditos de carbono gratuitamente. Estas licenças permitem-lhes a emissão de CO2. A cada ano que passa recebem menos direitos de emissão. Se emitirem mais CO2 do que aquilo que lhes foi autorizado, são obrigados a comprar os direitos de emissão em falta no mercado de carbono. E também podem vender os créditos cedentes. Todo o setor de transportes, de todas as indústrias, está isento do mercado de carbono. Sejam aviões, navios ou carros, embora este seja o setor que mais emite CO2. Os grupos de pressão em Bruxelas foram bem-sucedidos nos seus objetivos. Jos Belbeck, da Comissão Europeia, defende este tratamento desigual daqueles que emitem CO2. The basis is what comes out of the chimney of an installation, and that is the point of measurement and the basic approach. There are other approaches, but in Europe we took a downstream approach because that it is there where the decision lies for a CEO to decide on what kind of technology he is going to put in place. So the idea is to have an incentive for low carbon investment and an incentive for innovation in the long term. O que fizeram os gestores da indústria de papel para reduzir as emissões de CO2 a longo prazo? A lei europeia teve algum efeito aqui? En 10 ans, l'industrie papetière a réduit de 50% ses émissions de CO2, en partie grâce aux 2 leviers que j'évoquais, que sont l'efficacité énergétique et la substitution de combustible, mais également, malheureusement, du fait de la fermeture d'un certain nombre de sites, où mécaniquement, eh bien, les sites qui ont fermé n'émettent pas de dioxyde de carbone. Perante isto, os fabricantes de papel europeus atingiram os seus objetivos ambientais. No entanto, muitos grupos relocalizaram a parte da produção com níveis mais elevados de emissão de CO2 para o estrangeiro. Esta é uma das poucas fábricas que ainda produz matéria-prima. O gerente queixa-se que a Ásia consegue produzir matéria-prima muito mais barata, porque não tem restrições ambientais. Está isto de acordo com o que as políticas climáticas queriam atingir? A lot of the manufacturing companies are really global companies.
For that same reason, we took a downstream approach, and that is that emissions trading applies to the installations they have in Europe. Whatever they import outside Europe, we cannot take that into account. But if they have a factory here, then that factory with the installations is covered. And that is what our system does, and that's the limit of that system. Pode um sistema como este conseguir seja o que for? Apenas as fábricas europeias são inspecionadas, mas estes fabricantes já seguiam padrões ambientais elevados. Qui a un véritable enjeu extrêmement important parce que si le coût des papiers récupérés devient trop important, on retrouve le mécanisme de fuite de carbone évoqué précédemment, c'est-à-dire qu'on consommera du papier en Europe, mais ce papier sera importé d'autres régions du monde où le système énergétique est moins efficace qu'il ne l'est en Europe et en France tout particulièrement. É uma proteção ambiental absurda. A indústria simplesmente evita os regulamentos de CO2 e transfere os processos de fabrico que geram níveis elevados de gases de efeito estufa para outro sítio. A Indonésia, por exemplo. Quando o avião se aproxima da pista, é impossível não ver as chaminés fumegantes das fábricas de papel e pasta de celulose. A primeira reportagem que esta repórter fez em Sumatra foi há 10 anos. É evidente que a fuga às especificações europeias criadas com o Protocolo de Kyoto teve consequências brutais. Estas fábricas processam madeira tropical para fazer o nosso papel. Por exemplo, esta fábrica do grupo internacional Sinarmas foi melhorada com fundos de desenvolvimento europeus e desde então tem produzido pasta de celulose, 3 vezes mais do que produzia há 10 anos. Em 2012. A repórter e o ativista ambiental Ferry Irawan investigam se ainda é utilizada madeira tropical. O governo indonésio assinou o Protocolo de Kyoto, dizendo que protegeria a sua floresta tropical como sendo uma loja de carbono. Dari mana nih, Bang? Dari mana Teboy? Ini? Iya. Iya, Teboy. Tapi bawa ke kayu apa? Kayu sipemas. Sipemas ya? Sipemas di Teboy ya? Iya, yang di sono yang di apa? Yang di Cemah sono. Di mana? Cemah. Banyak kayu itu ya? Udah habis delok. Udah habis ya? Habis total? Habis. Sekarang belok nih untuk pajak. Não param de passar caminhões a transportar a madeira preciosa para assinar MAS. É bom para a Europa, porque cada tonelada de pasta de celulose produzida aqui reduz a conta europeia de CO2. Até as empresas estatais estão envolvidas nesta brutal desflorestação. Semua omong kosong. Semua ada manipulasi ekonomi dan ekologi yang ada di dunia. Pengurangan emisi tidak akan pernah terjadi karena memang selama ini perputaran adalah mafia soal kejahatan ekonomi dan kejahatan lingkungan di Indonesia dan internasional. Sangat legal sekali dan tidak ada komitmen negara Indonesia terhadap pengurangan emisi. As consequências são dramáticas. Kayu-kayu dihabiskan, kayu-kayu besar, hutan-hutan alam sudah habis, itu peningkatan dari 28 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Dan itu real yang terjadi sekarang. Bisa dicek perubahan iklim yang terjadi di sini. Aumento de temperatura, ar poluído e solos destruídos. Como podemos ter chegado a isto quando havia um plano para salvar o clima? Já era aparente na Conferência do Rio de Janeiro que a economia determina as políticas. Até o pavilhão do governo indonésio era patrocinado pelos fabricantes de pasta de celulose. GAR, APP, todos pertencem ao grupo Sinarmas, um dos maiores poluidores na Indonésia. Como é que o secretário-geral, Adi Daryanto, explica o fracasso da política de proteção ambiental? Memang sebetulnya kebijakan pemerintah tidak ada satupun yang menyuruh orang untuk melakukan perusakan hutan. Kalau itu ada, berarti pengawasannya lemah. Yang pengawasan itu berjenjang nih, dari daerah dulu,
daerah, karena dalam era otonomi sekarang pengawasan ada di mereka. Itu penting bagi kita, mengubah pola konsumsi dan produksi. Kalau konsumsi dan produksi seperti sekarang, dalam bentuk kompensasi, apakah nanti melalui pasar karbon? Os países em vias de desenvolvimento e as economias emergentes devem beneficiar do mercado de carbono. Foi por isso que a ONU criou um programa especial, um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou MDL, que promove a poupança de CO2 no terceiro mundo. Formação ambiental para países pobres. Há créditos de carbono na ONU para financiar projetos ecológicos. Cristiana Figueiras esteve envolvida no desenvolvimento do programa e acredita na eficácia do mercado. I believe very fervently in the CDM for several reasons. One, because I am convinced that it is having a very important impact on the possibilities that developing countries have to move to a different paradigm. And I know that the CDM is an effective way to reduce the global cost of mitigation. O grupo Sinarmas também participa no programa. Neste vídeo empresarial, o grupo promove-se como sendo respeitador do ambiente. And we would like to do it in a responsible and sustainable way. Ao mesmo tempo, a multinacional está envolvida no negócio sujo de óleo de palma em Sumatra. É possível que o grupo beneficie com políticas ambientais neste setor especialmente prejudicial para o ambiente? A repórter quis ver que desenvolvimento limpo realmente acontece com o MDL. Sertifikat. Karena mereka mengurangi ton ini. Dan 1 ton kurang CO2 emisi itu 1 sertifikat. Ya? Dalam periode ini tidak ada komen, dapat. A repórter segue o rastro dos créditos de carbono. Há 5 meses pediu autorização para filmar na Sinarmas. No entanto, não recebeu resposta ou qualquer informação. Embora a empresa publicite o seu cultivo sustentável de óleo de palma, a repórter ficou desconfiada e decidiu tentar ver a fábrica mais uma vez. Saya dari Yemen dan saya mau lihat ini. Ya, karena saya di internet saya cari satu contoh di Indonesia untuk perbaiki iklim. A repórter é mandada embora, sem que tenha a oportunidade de verificar se o projeto realmente existe. Segundo a documentação da ONU, apenas 13.000 toneladas devem ser guardadas aqui. Uma loucura, considerando os milhões de toneladas de gases de efeito de estufa que este grupo emite, graças à florescente plantação de óleo de palma. A má pegada ambiental do grupo Sinarmas obviamente não foi tida em conta quando os créditos foram atribuídos. O grupo está a fazer um lucro duplo à custa da natureza. Aquilo que destrói da floresta tropical com as plantações de óleo de palma pode convenientemente ser usado na fábrica de pasta de celulose. Grandes indústrias que são prejudiciais ao ambiente recebem créditos por projetos ambientais questionáveis e podem vendê-los à Europa. Estes créditos são chamados Reduções Certificadas de Emissões, ou CER. É prático que o grupo Sinarmas tenha o seu próprio banco e possa participar no mercado internacional. No futuro próximo, o grupo tenciona produzir 2 milhões adicionais de toneladas de pasta de celulose. A consequência será mais 4 milhões de gases de efeito de estufa por ano. E o governo em Jakarta deu autorização, apesar de ter assinado o protocolo de Kyoto. A Indonésia está muito longe de uma industrialização limpa e as emissões de CO2 estão a aumentar drasticamente. A repórter quer confrontar a gestão do grupo Sinarmas com os resultados da investigação. Porque é o grupo recompensado com créditos de carbono, se cada vez lança mais gases de efeito de estufa na atmosfera?
mas não lhe foi permitida a entrada. Saya sudah coba janji berapa minggu dan sudah kirim CV kemarin dan hari ini tidak dapat jawaban, so saya langsung datang. Semoga ada janjian. Iya, takut tidak ada gue ini. O grupo não faz comentários. A produção suja de pasta de celulose tornou a Sinarmas num gigante global. Agora está a comprar fábricas de papel na Europa, ficando assim na lista europeia de atribuição de direitos de emissão. Por 4 fábricas recebe licenças de emissão no valor de 10 milhões de euros. Em Londres, na Bolsa de Ativos Ambientais, outras empresas podem comprar as licenças de emissão à Sinarmas. No centro deste negócio extremamente nebuloso, obviamente ninguém está interessado em saber de onde vieram os créditos. Na Bolsa, as licenças são simplesmente chamadas EUA e CER. A única diferença é o preço. A repórter quis conhecer os malabaristas financeiros que ajudam as empresas europeias a conseguir um equilíbrio climático e um bom lucro. Eles não têm meios de verificar se o CO2 foi realmente reduzido graças ao crédito. What you are looking at is our trading screen called WebEyes. It is the screen used by the majority of our clients to trade the global energy markets. And what you are looking at here is the emissions market. So I can see, if I look at the screen, that we have approximately 10,000 traders trading at the moment, and they are trading a plethora, a variety of these products. And what you deliver is an allowance or the permission to emit a ton of carbon in dematerialized form. Corretores por toda a Europa podem fornecer às empresas direitos de poluição com um clique no rato. The ETS was always designed to be a free market and therefore is governed by demand and supply and therefore is affected, like any other of the commodity markets, by macroeconomic events. Crises económicas, especuladores e fraude. Desde o início do mercado de ativos ambientais da União Europeia em 2005, que poluir o ambiente se tornou cada vez mais barato. Para Jacob von Uexküll e Alice Vincent, a proteção ambiental não deve estar na Bolsa de Valores. The only way we can save our planet is to privatize everything, including emissions rights, nature, everything just becomes private property. I find, and I think lots of people find that fundamentally wrong. Yeah. And this idea that you can only save the environment if it's profitable for somebody somewhere, absurd. É pensador do futuro a analisar o mercado de carbono. Anybody who's really done very well and are not emitting a lot of CO2, that doesn't get counted. But somebody who's done very badly and suddenly, came in and started saving CO2, they can make lots of money out of it. So, I mean, this is really absurd. But in general, and this is my opinion after having looked at a lot of these schemes, many of them are just, don't work or they are fraudulent. Mas para o mundo financeiro, os negócios com o clima resultam muito bem. Em julho de 2012, a repórter conheceu um corretor em Düsseldorf que compra e vende créditos de carbono em nome de empresas. Für mich macht es rein von der technischen Abwicklung her keinen großen Unterschied, ob ich Commodities im herkömmlichen Sinne handle, zum Beispiel Schweinebäuche, Sojamehl oder ähnliche Sachen. Sie handeln nicht mehr mit Gold, sie handeln nicht mehr mit Kohle, sondern nur noch mit heißer, schmutziger Luft, mit Emissionen. Richtig. Ist das denn ein Handel, der sich wirklich lohnt? Das kommt darauf an, um wen es sich handelt. Es lohnt sich zum einen natürlich für die Händler, ganz klar. Für Investoren lohnt sich das auch. Das heißt, wenn ich Zertifikate kaufe in einer Niedrigpreisphase, um sie dann in einer höherpreisigen Phase wieder zu verkaufen, ist es natürlich ein gutes Geschäft. Besonders da wir doch sehr große Preisentwicklung haben, die sich also nicht bloß um 1-2% handeln, sondern auch um 20-30% oder mehrere 100%. A salvação do ambiente depende do capricho de quem joga no mercado. Wenn Sie natürlich 30 € für das Recht einer Tonne CO2 bezahlen,
und jetzt derzeit bloß noch 7,50 €, dann ist das natürlich nicht die Entwicklung, die sowohl die Politik als auch der Markt erwartet haben, und dementsprechend muss hier eingegriffen werden, um Investitionsbereitschaft in Klimatechnologie, klimafreundliche Technologie zu schaffen. Mês depois, nova baixa recorde. Até os corretores sabem que emissões de carbono baratas não podem salvar o ambiente. A União Europeia emitiu licenças de poluição de vários milhões de euros. No entanto, as emissões de gases de efeito estufa dispararam por todo o mundo. Está na hora de agir e distribuir menos créditos de graça. Esse era o plano. A partir de 2013, fazer a indústria pagar realmente pela poluição que está a causar. Por exemplo, a cimenteira Cemex Ost recebeu licenças adicionais no valor de 10 milhões de euros, embora a fábrica já tenha feito um investimento inicial em tecnologia limpa. Mas a maior quantidade de CO2 é libertada durante o processamento das pedras. E os gestores ambientais da empresa dizem que neste campo atingiram o limite. Das Problem ist natürlich, dass hier die Minderungsmöglichkeiten begrenzt sind. Im Brennprozess kann man immer noch Optimierungen durchführen, da kann man vielleicht bis zu einem bestimmten Grad effektivere Verfahren einführen. Das ist unsere Rohstoffkomponente, die brauchen wir in der Menge und die lässt sich eigentlich nicht mindern. Das heißt, das ist eine feste Größe. Considerando que a indústria cimenteira não relocalizou a produção de matérias-primas que emite muito CO2, agora pode ficar sob pressão económica. Europa. As desvantagens da localização. Wenn es mal dazu kommen sollte, was die Politik gerne möchte, dass der Zertifikatepreis hochgeht, Richtung 30 € pro Tonne, sind ja so die Wunschvorstellungen. Damit würde unser Herstellungsprozess um ungefähr so 30–35% teurer werden. Und damit ergeben sich natürlich unter Umständen Optionen, dass man durch etwas mehr Transport den Zement oder das Vorprodukt Klinker aus Gegenden herfährt, die nicht dem Emissionshandel unterliegen. Tal como a indústria do papel, a indústria cimenteira agora também ameaça relocalizar-se para o estrangeiro. Não há problema. Afinal, a fábrica pertence a um grupo multinacional com sede no México. Mudar os locais de origem da poluição do ar não ajuda o ambiente. A União Europeia tem de fazer alguma coisa quanto a isto, urgentemente. Can you say this trend is ongoing, and what does the EU do to stop this trend? We think that we were very much able to limit that effect of what is named carbon leakage. And we had a system to counter that. That is that for manufacturing industries, we hand over for free a significant amount of allowances so that they are shielded from negative pressures coming from international competition. It is even said that some companies made windfall profits because they got too many of them. O programa da fuga do carbono continua a tornar a Cemex Ost um sucesso. Está a receber mais créditos gratuitos do que nunca. Boas perspectivas para a indústria. Más perspectivas para o mercado ambiental europeu. Graças ao fluxo regular de licenças, cada vez menos empresas têm de comprar direitos de poluição. Como consequência, em setembro de 2012, a licença de 1 tonelada de CO2 da União Europeia custava o mesmo que uma pizza. Obviamente, o plano não está a resultar. O Departamento de Ambiente alemão criou uma autoridade adicional responsável por distribuir os créditos. Desde 2013, o Departamento do Mercado Ambiental retém um número crescente de créditos e vende-os. O lucro está destinado à revolução energética.
Das Carbon Leakage Programm ist, wenn man es vom Klimaschutzstandpunkt her betrachtet, kontraproduktiv, weil es den Anreiz für Emissionsminderungen abschwächt. Sicherlich nicht völlig aushebelt, aber zumindest abschwächt. Und es ist ja auch eine Maßnahme, die nicht mit Klimaschutz begründet wird, sondern es ist eine Maßnahme, die mit wirtschaftlichen Aspekten begründet wird. Então o sistema económico ganhou. Além disso, temos créditos questionáveis dos países emergentes. Da kann man eine Menge dran verdienen. Daran wird auch eine ganze Menge verdient. Und das ist aber eine Regel, die eingeführt wurde. Der Hauptgrund ist natürlich der, hier auch eine Entlastung für die betroffene Industrie zu schaffen, indem preiswertere Zertifikate auch mit angeboten werden. É uma proteção climática absurda. Todas as toneladas de CO2 são queimadas na atmosfera, não importa o preço. Mas no fim de 2012, para um crédito de carbono europeu, tínhamos 17 créditos de países emergentes. Como é que a União Europeia explica esta contradição? The Clean Development Mechanism is a worldwide system that is managed by the UN. So it is managed by UN rules. And I hate to admit that these rules are not always as strict as they should be. Now, in Europe, we had to make a decision. Shall we be open to the UN, to that UN product, yes or no? So we took the strategic discussion, and after a long discussion, we took the strategic decision, yes, to be open to such CERs. A Europa calculou erradamente que estava a abrir caminho na defesa do ambiente. Os preços dos CER estão subterrâneos. Em janeiro de 2013, uma tonelada de poluição de ar custava tanto como uma pastilha elástica. Em busca de explicações, a repórter vai ao Secretariado do Clima da ONU, em Bonn. Apesar do mau equilíbrio ambiental e do declínio dos preços, continuam a defender o mercado do carbono. Acima de tudo, Cristiano Figueiras promete grande sucesso nos países emergentes e sugere uma simples equação. I tell you what an emission reduction is, because a CER, which is what the CDM creates and trades, is a certified emission reduction. That means that it is at heart an emission that has been reduced or avoided. Which means, if you follow the logic, that before I can reduce an emission, I have to have an emission. Do you agree? Well, then it should not be a surprise that China has a huge potential for emission reductions, because China has a huge potential for emissions. A repórter quis testar se a China realmente utilizava o seu potencial para a redução de CO2. Mas antes de reduzir, temos primeiro de saber quanto CO2 é emitido. Ao contrário da Europa, a indústria aqui tem autorização para emitir todo o CO2 que quiser. E os números oficiais são questionáveis. Sabemos por estudos internacionais que a China emite mais 20% de CO2 do que os números do governo. Como é que o programa da ONU pode funcionar aqui? A empresa TÜV-SÜD é reconhecida como auditora em Xangai pela ONU. Em termos técnicos, é o chamado validador. A repórter gostava de saber como o TÜV-SÜD mede as emissões de CO2 e consegue ser recebida pelo diretor-geral. Da ist ein Schornstein, da ist eingebaut ein Messgerät und der Mann vom TÜV kommt und schreibt das ab und überprüft das. Sowas kann ich in China nicht sehen. Zumindest nicht über uns, ja. Das müssen wir dann mit anderen Firmen machen, die das eventuell, die ihnen das vielleicht erlauben, aber wir machen das nicht, dass wir das irgendwie öffentlich stellen. Ja. Projekte, grundsätzlich, dass wir jemanden Fremdes damit reinnehmen, egal ob das jetzt CDM oder andere Projekte sind, das machen wir nicht. Denn das ist eine Sache zwischen dem Kunden und uns. Ja, ja, gut. Ich danke Ihnen. Secretismo. Obviamente, a TÜV-SÜD não quer que vejam as suas cartas.
Viel Glück auf jeden Fall mit den anderen. Ja, Dankeschön. dann versuchen wir es mal. Tschüss. Jo, tschüss. A empresa deve ter sido mais acolhedora com o seu cliente industrial. Indicou uma tonelada adicional de poupança de CO2, onde nenhuma tinha sido feita, e acabou temporariamente suspensa do negócio do clima. A TÜV-SÜD não falou sobre os créditos questionáveis e direcionou a repórter para o Secretariado do Clima da ONU, em Bonn. Which role do the so-called DOEs play, like the TÜV and so on? A project is audited, it goes to the executive board, and it is registered by the executive board on the basis of the audit and on the basis of the examination of the executive board. Once a project is registered, it cannot be unregistered or deregistered. Can you stop it? Let me compare it to a tree. You plant a tree, and once you plant the tree begins to grow. But the point of planting the tree in the case of a fruit tree is for it to bear fruit. Now, I need to go and harvest each year the fruit of that tree. And that is exactly what happens with every CDM project. Cerca de 250 milhões de créditos de carbono foram colhidos na produção de líquido de refrigeração na China. Durante a produção é gerado o gás HFC-23, que é 11.700 vezes mais prejudicial do que o CO2. É por isso que a fábrica recebe 11.700 créditos pela eliminação de uma tonelada de um assassino do clima. Dinheiro puro. Para entender por que motivo a maior parte dos créditos de carbono em todo o mundo são produzidos neste setor, a repórter fingiu ser uma investigadora e falou com um funcionário responsável por recolher os dados para o relatório do especialista. Esta fábrica já obteve pelo menos 250 milhões de euros através de créditos de carbono, com a ajuda da TÜV-SÜD. A eliminação do gás tornou-se um negócio e é possível ganhar mais dinheiro com ele do que com a venda de líquido de refrigeração. Então uma indústria prejudicial ao ambiente foi mantida viva. Uma indústria que está proibida há muito tempo na Europa e que até foi verificada por um funcionário da ONU. Apesar disso, a certificação continuou. I mean, if you want to stay in the car business, you must think a lot about the environment. A resposta é absurda. 2000, this year 2011 is 30,000. Oh, so you double? Yeah, double. We expand the capacity. Wow. A advogada Eva Fils-Moser divulgou a fraude da produção de líquido de refrigeração. A organização em que trabalha inspeciona a qualidade dos projetos climáticos. Insgesamt gibt es im CDM die 10 großen Validierer. Und ich glaube, mittlerweile wurde mindestens die Hälfte von allen Validierern schon einmal disqualifiziert aus zum Beispiel unqualifiziertes Personal, dass sie ein nicht zusätzliches Projekt als zusätzlich abgestempelt haben und so weiter. Es muss einfach strengere Sanktionen her und eine TÜV-SÜD zum Beispiel nur für 3 Monate vom Bildschirm zu nehmen, reicht nicht aus offensichtlich, dass man Anreiz schafft, dass die ihre Arbeit gut machen. Wie schafft man das dann in nur 3 Monaten zu sagen, die sind jetzt so gut, dass sie wieder auditieren dürfen? Es ist mir auch eine Frage, ein Rätsel. Auf meiner ganzen Reise konnte mir niemand diese Frage beantworten. Ich frage Sie nochmal, wer kontrolliert die Kontrollierer? Niemand kontrolliert die Kontrollierer. Die Regeln für die Kontrollierer werden von CDM-Exekutivrat aufgestellt, der auch ein Mandat dafür hatte, strengere Strafen einzuführen. Dies ist bis jetzt aber noch nicht passiert. Para confrontar um dos responsáveis com estas alegações, a repórter foi a Berlim. Por que motivo validadores controversos não são irrevogavelmente expulsos do negócio do clima? Na resposta, são dadas desculpas. Ich glaube, wir haben insgesamt so größenordnungsmäßig zwischen 40 und 50 Unternehmen, die registriert sind, die akkreditiert sind.
Und es gibt immer wieder einzelne, wo es dann für einzelne Projekttypen Probleme gibt, wo das dort quasi die Kompetenz nicht vorliegt oder Prozesse nicht den Regeln gerecht durchgeführt worden sind. Und also es ist ein permanenter Prozess. Also ich würde sagen, es hat sich zwar verbessert, aber es bedarf weiterhin Aufmerksamkeit, dass eben dieses sichergestellt ist. Estamos a ficar sem tempo para salvar o clima, mas em vez de ação, o debate continua. O princípio da política ambiental é recompensar, em vez de punir. Cidadãos afetados têm o direito de se opor a projetos MDL na internet. É esta a solução para evitar as fraudes. Es gibt keine chinesische Website in chinesischer Sprache und chinesischen Schriftzeichen und doch sieht der Prozess vor, dass normale Bürger dazu eine Möglichkeit haben, sich zu einem Projekt zu äußern. Wie soll das funktionieren? Ich denke tatsächlich, Sie sprechen da einen wunden Punkt an und ich denke, ich selber habe dann auch möglicherweise ein Stück eine eingeschränkte Wahrnehmung, also die sehr fokussiert ist, dann vielleicht auch ein Stück weit zu optimistisch. Wir kennen auch die Probleme mit dem fehlenden Know-how von unmittelbar betroffenen Bürgern und Bürgerinnen. Aber im Prinzip sehen die Regularien da eigentlich eine Beteiligung vor. Wobei, da stimme ich auch zu, es gibt, die müssten eigentlich verbessert werden. Boa teoria, mas enquanto isso a fábrica continua a trabalhar. A suspeita é que na China mais e mais fábricas alegadamente respeitadoras do ambiente estejam a aparecer. Até cimenteiras recebem milhões de créditos de carbono e estão entre as maiores poluidoras. Dia e noite, caminhões atravessam a província de Zhejiang. Aqui não existem filtros para proteger as pessoas da poeira, um facto completamente ignorado pelo MDL. Um residente aceitou falar, apesar do perigo. 这一块就是全部都是这些灰尘。那我去年这地方还搞过的，这是灰尘，都还擦。这个没有，具体我们也没有看到，他就做了个这个防护栏，你看到的，其他都没有的。就是你看这个隔音墙，这个高这个蓝色的这个墙就是防灰尘。 A repórter quer saber se está a decorrer uma industrialização limpa. Ela contactou a fábrica uns dias antes. Eles estavam preparados para a visita. Waste gas energy. Waste gas. Yeah. So you don't use coal. You use another energy. 这里就没有用煤炭来发电吗？你们的工厂？没有。废纸。一个证书是从那个联合国的证书说你们有对。这个工艺上的。Então, o que fazem aqui os caminhões com carvão? Algo está errado. Esta fábrica é realmente respeitadora do ambiente? A repórter começa em busca de pistas e filma em segredo as instalações fabris. Um membro da administração confirma que o carvão é usado para gerar energia, mas ainda assim, esta fábrica recebe créditos de carbono. Uma fábrica completamente antiquada conseguiu receber créditos. Ano após ano, a TUV Nord emite um relatório com dados sobre supostas reduções de CO2. A TUV Nord também direciona a repórter para o Secretariado do Clima da ONU. É realmente uma questão de proteção ambiental? A cimenteira até tem intenções de expandir a produção. Esta investigação coincide com os resultados de investigações realizadas por peritos independentes. Im Fall von Zement wird wahrscheinlich argumentiert, dass eine kleine Verbesserung in irgendeinem Teil der Zementanlage verbessert wurde. Leider ist es so, dass trotzdem die ganze Anlage mit Kohle weiter betrieben werden kann, was natürlich die Frage eines sauberen Mechanismus in Frage stellt.
e qual é o benefício para o ambiente. Im Großen und Ganzen muss man den CDM im Kontext sehen. Und nachdem es ja kein Reduktionsmechanismus, sondern ein Ersetzungsmechanismus ist, geht es beim CDM um Klima in dem Sinne, dass es ohne die Klimadebatte den CDM nicht geben würde. Was der CDM dem Klima aber nutzt, ist die Frage, weil momentan schadet er mehr, denn er nutzt. O resultado de 10 anos de transações com ar poluído é desastroso para o clima. Mas para as empresas de inspeção, este novo negócio é lucrativo. As empresas também fizeram lucros significativos com as licenças de emissão gratuitas. Os corretores nem se preocupam com os preços baixos, pois recebem de acordo com os números que transacionam. Les volumes ne sont pas nécessairement toujours beaucoup influencés par le prix. Parce que, bon, sur Bluenext, on traite essentiellement un marché spot, mais si vous regardez également les marchés des futurs sur le carbone, les volumes, eux, se sont maintenus à un niveau, somme toute, élevé, ont même augmenté. Quanto mais créditos de carbono são transacionados, maior é o lucro para os corretores. E mais o negócio se torna opaco. E também seduziu pessoas a cometerem fraude fiscal. Ça a donné lieu effectivement à des abus dans le marché. Mais aujourd'hui, que maintenant il n'y a plus de TVA qui s'applique dans la plupart des pays européens actifs sur le marché des UA, des quotas, pour moi le problème est aujourd'hui derrière nous. Obviamente, demasiado tarde. Pouco tempo após esta entrevista à Bolsa de Ativos Ambientais, Bluenext fechou e perdeu a licença. O rumor nos círculos de corretores é que se deveu à fraude fiscal. A repórter tentou conseguir uma entrevista com o responsável e obtém a resposta por escrito de que a Bluenext foi vítima de um sistema de transação difícil e que os funcionários estão inocentes. Ninguém foi castigado. O Deutsche Bank também se considera inocente. No entanto, a polícia e o Ministério Público visitam-nos frequentemente por evasão fiscal e lavagem de dinheiro. E alguns banqueiros acabam no banco dos réus. Os danos estimados são de 800 milhões de euros. O pedido de entrevista permanece sem resposta. E o Deutsche Bank retira-se do mercado de carbono. Mas a investigação continua. O Ministério Público em Mannheim também está a investigar o mercado de carbono. Segundo a Interpol, até 90% do total de créditos de carbono foram afetados pela fraude. Wer heutzutage eine Bank überfällt, ist dumm. Da ist die Beute gering, Entdeckungsrisiko ist hoch und die Strafen sind sehr hoch. Deswegen gehen leider Täter dazu über, neue Wege zu finden, und in dem Bereich kann man sehr viel Geld zulasten des Staates machen. Empresas como Energy Baden-Württemberg também fizeram essa descoberta. Durante anos receberam créditos gratuitos, livres de impostos. Agora a empresa está sob suspeita de ter feito lucros substanciais através da evasão fiscal. Devido à investigação oficial, não são feitas declarações filmadas. A resposta por escrito diz que a atividade foi verificada repetida e intensivamente e que não foi encontrado nenhum sinal de conduta incorreta. Ist der Stand der Ermittlungen zurzeit? Die Staatsanwaltschaft Mannheim führt ein Ermittlungsverfahren gegen 3 Mitarbeiter eines Tochterunternehmens der Energie Baden-Württemberg. Es geht hierbei um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Handel von CO2-Zertifikaten. Die Firma soll CO2-Zertifikate erworben haben, die aus einem Umsatzsteuerkarussell stammen. Trotz Kenntnis dessen sollen diese Zertifikate steuerlich abgesetzt worden sein. Dies wäre der Verdacht eben der Steuerhinterziehung. Es geht hierbei um eine Größenordnung von ca. 48 Millionen Euro. Der Schaden ist enorm, der durch diese Kriminalitätsform entsteht. Die Ermittlungen sind schwierig in dem Bereich. Wir müssen nachweisen, dass diese Papiere tatsächlich in einem Karussell gehandelt worden sind. Créditos isentos de IVA foram vendidos com IVA, através de vários corretores. O comprador final acaba por enganar as autoridades fiscais. O sistema ainda tem falhas e a União Europeia só espera ver lucro. O que diz Bruxelas sobre este desastre financeiro?
If there is abuse, we have to fine them. But the emissions trading system is to pressurize them a bit, not to kill them, because with the dead body, we have no advantage whatsoever. So we learned from here and there a mistake that happened, and we could share now this experience with other partners in the world. Até agora, os erros têm permitido que seja emitida mais poluição para a atmosfera do que nunca. Mas o sistema de transação é mantido. E os contribuintes têm de pagar a conta, no valor de milhares de milhões de euros. Jakob von Uexküll tem certeza que o mercado climático falhou. E está na hora de repensar o sistema. You shouldn't have to, bribe a company, give them extra profit for cleaning up a mess they have created. It should be illegal to create this mess. That's why I think a tax is much clearer and more effective. You can adjust it quickly, and as I said, but it wouldn't need to be combined with a border tax, whatever you want to call it, to make sure that corporations just can't escape over the border and then think they can still export their products to the country which has the tax. Então há soluções, mas obviamente os políticos não querem que os responsáveis paguem pela asneira que fizeram. Em vez disso, continuam a discutir a limitação das licenças de emissão para garantir que os preços não baixem demais. Enquanto isso, nós continuamos à espera de resultados.